Irmãos queridos, boa noite a todos. É uma bênção estar aqui com vocês para partilhar a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Esse texto diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por favor, versos 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, far-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu quero partilhar com vocês, irmãos, nesta noite, sobre o tema: a restauração do fervor espiritual. Restauração do fervor espiritual. Os anos mais amargos da perseguição à igreja haviam chegado. Desde que Nero, com 17 anos de idade, assumiu o governo de Roma, no ano 54 da era cristã. Nero era um homem louco, um homem devasso, um homem violento, que mandou matar membros da sua família, inclusive a sua própria mãe. Desde que esse imperador assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, preanunciando a chegada de uma grande tempestade de perseguição sobre a igreja. 10 anos depois, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece na cidade de Roma. A cidade é incendiada. E os historiadores afirmam que foi o próprio Nero quem pôs fogo na capital do império. E vestido de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas devorando a cidade de Roma. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos,
dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa então uma brutal perseguição contra a igreja. Para vocês terem uma ideia, faltou madeira na época para fazer cruz. Tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, explode em Israel, em Cesareia Marítima, uma rebelião dos judeus. Isso porque uma sinagoga judaica fora profanada pelos romanos. E os zelotes, como vocês sabem, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma. Então Roma manda para lá o general Tito, para tentar contornar aquela situação de motim e de rebelião. 2 anos depois, ano 68, isso foi no ano 66, 68, a situação está muito complicada, porque o Senado romano depõe o imperador Nero, e Nero, aflito, desesperado, tira a sua própria vida, ele se mata. 2 anos depois, ano 70, a rebelião dos judeus está incontrolável, e o general Tito cerca a cidade de Jerusalém. Não entrava, não saía, provisão alguma. O povo padecendo fome, enfermidades, quando não havia qualquer capacidade de resistência mais, Tito invade Jerusalém. Tito incendeia o templo de Jerusalém. Tito quebra as muralhas de Jerusalém. Tito passa o fio da espada milhares de judeus e cristãos. E ele então promove aquilo que nós chamamos de a maior dispersão ou diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, em Roma, e numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Chega o ano 81 da era cristã. Assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, por causa da forma implacável com que perseguiu a igreja. Esse foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi esse imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. Vale destacar, irmãos, que nessas alturas todos os demais apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o único representante do grupo apostólico vivo, e certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus. E ele então coloca João nesta ilha vulcânica, mergulhado numa profunda solidão. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abre-lhe uma porta no céu e diz: sobe para aqui e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nos momentos mais sombrios da história da igreja, Deus continua no trono, Deus continua com as rédeas da história em suas mãos, Ele governa a sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz a Bíblia, quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas.
e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas notem comigo, o Cristo que João vê, não é mais o Cristo suando sangue, prostrado sobre os seus joelhos, em profunda agonia de morte, lá do Getsêmani. O Cristo que João vê, não é mais o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê, não é o Cristo surrado, vilipendiado e escarnecido do pretório romano. O Cristo que João vê, não é o Cristo que caminha exangue, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida e tresloucada, dizendo crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O Cristo que João vê, não é o Cristo esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê, é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como bronze polido, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, a sua voz é poderosa como a voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés, mas o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui nesta noite adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos hoje adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Agora notem comigo no verso 13. João vê no meio da igreja. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui no meio da igreja. Ele está aqui. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está presente que essa reunião é tão importante para nós. É porque Ele está presente que há esperança para nós. Mas se você notar, no capítulo 2, versículo 1, Ele não apenas está presente no meio da igreja, Ele está andando no meio das igrejas. E Ele está andando entre nós nessa noite, para sondar o nosso coração, para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos fazer promessas. E na medida que Jesus vai caminhando no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Aquilo que seu pai e a sua mãe não sabem, Jesus diz: eu sei. Aquilo que seu marido e sua mulher não sabem, Jesus está dizendo: eu sei. Aquilo que a sua igreja não sabe, Jesus está dizendo: eu sei. Aquilo que você fez escondido, para ninguém ver, Ele estava lá. Aquilo que você fechou a porta, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, estava presente. É impossível esconder algo daquele que é o Todo-Poderoso, onisciente, que está no meio da igreja. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, a mais fraca no sentido de poder econômico das igrejas da Ásia, Jesus diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E eu quero então dizer para você que Jesus está aqui, e Ele conhece a sua dor, e Ele conhece as suas lágrimas,
E Ele conhece as suas noites indormidas. Ele conhece as suas madrugadas insones. E Ele conhece os dramas que você vive dentro da sua casa. E Ele conhece as lutas que você trava no recesso do seu coração. Ele conhece. Mas Jesus me choca, porque para a igreja mais pobre da Ásia, Ele diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque você e eu temos uma noção do que é uma igreja rica. Para nós, o que é uma igreja rica? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita influência na sociedade? Essa é a visão que hoje o homem tem de igreja rica. Mas Jesus, na contramão desse pensamento, olha para a igreja mais pobre e diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rico no céu. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. O mais importante para uma igreja não é ser rica de coisas materiais, mas ser rica da graça espiritual vinda do Espírito Santo de Deus. Para a igreja de Pérgamo, entretanto, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele diz: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus disse isso para a igreja de Pérgamo. E eu gostaria de sugerir para você pelo menos duas razões. Primeiro, quando se disputava na Ásia qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade, Pérgamo, que era a segunda maior cidade da província da Ásia, só perdendo para Éfeso, que era a capital, ganhou a concorrência. Muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é incensado, condecorado, qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal, qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás. Porque o humanismo idolátrico é satânico. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós precisamos nos acautelar nos dias em que vivemos, porque este pecado do culto à personalidade está presente até mesmo dentro das chamadas igrejas evangélicas, onde se trata pregadores e cantores como se fossem astros de cinema, onde se comete o pecado da tietagem evangélica, e se atenta contra a glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Na igreja de Deus não tem estrelas, na igreja de Deus não tem ícones, na igreja de Deus não tem figurões, na igreja de Deus só tem um cabeça, só tem um chefe, só tem um dono, só tem um Senhor, é o Rei da glória. Mas provavelmente a segunda razão, porque Jesus disse: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, é porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, e Esculápio era considerado o deus da cura. O símbolo deste ídolo era uma serpente. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por Esculápio, o deus da cura. É por isso que até hoje, que quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. Muito provavelmente o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: qualquer lugar onde o homem fabrica um ídolo, um homem cria um Deus e se prostra diante dele, como se Deus fosse, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, o ídolo é pau, o ídolo é pedra, o ídolo é gesso, o ídolo é mármore, o ídolo tem boca, mas não fala, ele tem nariz, mas não cheira, ele tem olhos, mas não enxerga, ele tem pernas, mas não anda, mãos, mas não apalpa, ele é nada. Mas o que está por trás do ídolo são os demônios. O que inspira a idolatria são os demônios. Mas sabe o que me impressiona? É que onde Satanás tem um trono,
Aí Deus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas, e Ele está andando entre nós aqui nesta noite. E na medida que Jesus anda no meio das igrejas, Ele tem elogios para fazer e tem censuras para fazer. Para 2 igrejas, só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Esmirna, a mais pobre. Filadélfia, a mais fraca. Ele diz a Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que importa para uma igreja não é ser forte de acordo com os homens, mas ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Porque esta igreja, embora fraca, ela entra pela porta que Deus abre e não tenta arrombar a porta que Deus fecha. Mas para 4 igrejas, tem elogios e tem censuras. Por exemplo, Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua fidelidade doutrinária, pela sua fidelidade moral e pela sua paciência no sofrimento. Em outras palavras, nenhuma igreja pode agradar a Jesus se essa igreja transige com os absolutos de Deus. Se essa igreja muda a mensagem para tentar agradar os seus ouvintes. Se essa igreja se torna pragmática, ou seja, ela prega o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Ela está preocupada com aquilo que funciona e não com a verdade. Ela está preocupada com aquilo que dá resultado e não com a fidelidade. Quando uma igreja prega um outro evangelho, ela recebe a reprovação de Jesus e não a aprovação de Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, onde tantas igrejas já não pregam mais o evangelho, já não falam mais da cruz, não pregam mais sobre arrependimento, não pregam mais sobre conversão, não pregam mais sobre novo nascimento, não pregam mais sobre justificação pela fé, não pregam mais sobre santidade, não pregam mais sobre as glórias do céu, não pregam mais sobre os horrores do inferno. Hoje se prega prosperidade, se prega saúde, se prega sucesso, se prega algo para enaltecer o homem, e em vez de levar o homem ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus para a sua salvação eterna. Aqueles que mudam o evangelho para pregar uma panaceia não podem receber os aplausos e os elogios de Jesus. Mas Jesus olha para essa mesma igreja e tem uma censura para fazer. Ele diz assim: eu tenho uma coisa porém contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aí é um alerta para você e para mim, porque às vezes até na defesa da ortodoxia, a doutrina certa, nós podemos perder a ortopraxia e a piedade. Conservamos a doutrina, perdemos a devoção. Conservamos a luz na cabeça, perdemos o fogo no coração. Conservamos a verdade, mas não nos deleitamos mais na verdade. O grande risco, irmãos, da igreja é botar a sua vida no piloto automático e tudo funcionar, mas mecanicamente. Não tem mais prazer, não tem mais alegria, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais coração aquecido, não tem mais amor por Jesus. Preste atenção nisso. É possível ser fiel sem amar. Uma mulher pode nunca ter traído o marido e nunca tê-lo amado com toda a força da sua alma. A igreja pode ser fiel a Jesus sem amá-lo de todo o coração. A igreja de Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor. E a única maneira é que essa igreja pudesse lembrar onde havia caído. Onde começou o fracasso? Quando é que começou? Onde foi? Por que foi? E a ordem é: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque agora, quando manda a carta, aquela igreja tem mais fé, mais obras e mais amor do que tinha lá no começo.
Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o meu povo à prostituição. Agora notem comigo uma coisa: Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Que nós não podemos separar o que Deus uniu. Teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Irmãos, nós poderíamos ser a igreja mais fraterna e amigável da cidade. Nós poderíamos desenvolver o maior processo de comunhão e congraçamento da igreja. Se nos faltar a sã doutrina, esta igreja não agrada a Jesus. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e elogia a igreja. Tem gente fiel naquela igreja. Aliás, quando você lê a carta de Pérgamo, você encontra lá que o seu líder Antipas foi martirizado. E diz os historiadores que esse líder da igreja morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nessa mesma igreja que tem gente pronta e disposta a morrer pela sua fé, tem outros que estão flertando com as doutrinas de Balaão, tem outros que estão flertando com o mundo, tem outros que estão vivendo uma vida mundana. E eu chamo a sua atenção para esse ponto. Numa mesma congregação, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente em decadência espiritual. Numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que canta os mesmos hinos, que celebra a mesma ceia do Senhor, que canta no mesmo conjunto. Nas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum as pessoas me perguntarem assim: qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou pastor presbiteriano, me pergunta assim: qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana? Às vezes a pergunta é mais direcionada: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E a resposta minha é a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal, muito mal. Sabe por quê? Porque numa mesma igreja você tem gente andando com Deus, você tem gente tropeçando, e você tem gente prostrada. Jesus está andando na igreja, Ele está sondando cada um de nós aqui, e nós precisamos nos voltar para Ele de todo o nosso coração. Jesus se dirige à igreja de Sardes. Aquela igreja tem um nome na cidade, a igreja viva. Tens nome de que vives. Se fosse hoje, nós trocaríamos: é uma igreja avivada. Talvez a liturgia mais emocionante, talvez um pouquinho mais de barulho, talvez um pouquinho mais de emoção. Talvez para um observador desatento: olha quanta espiritualidade transbordando dessa igreja. E Jesus que não se impressiona com verniz, e Jesus que não olha a grossura da máscara, olha e faz um outro diagnóstico e diz: tu estás morta. Não passa de fachada, não passa de casca, não passa de verniz, não passa de cosmético, não passa de teatralização toda essa espiritualidade. E aí Jesus me choca demais, porque o diagnóstico que ele faz é diferente do meu. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus olha: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica e abastada, Jesus olha: não, você é pobre, miserável. Para a igreja que diz que é fraca, Jesus: não, vou colocar diante de você uma porta aberta. Para a igreja que diz que está viva, Jesus: não, você está morta. Então eu aprendo aqui uma coisa: o que é importante não é o que as pessoas falam a seu respeito. O que é importante não é o que você pensa a seu respeito. O que é importante é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus não tem uma opinião a seu respeito, Ele tem o diagnóstico. Eu conheço as tuas obras. Mas, irmãos, para uma igreja não tem nenhum elogio, só tem censuras. Qual a igreja? Laodiceia. E eu quero que você vá comigo agora para o capítulo 3.
Sabe o que me chama a atenção aqui nessa igreja? Que das 7 igrejas é a que tem a melhor opinião de si mesma. É a que faz uma avaliação máxima de si mesma. É a igreja que bate palmas para ela mesma. É a igreja que se olha no espelho para formar um grande coral e cantar diante do espelho: quão grande és tu. Jesus olha para essa igreja e não consegue ver nada para elogiar, só faz censuras. E aqui eu queria olhar para esse texto em 3 perspectivas. Primeiro, Jesus faz um diagnóstico, versos 15 a 17. Segundo, Jesus faz um apelo, versos 18 a 20. Terceiro, Jesus faz uma promessa, versos 21 e 22, com base no verso 14. Então vamos tratar desses 3 assuntos aqui agora. Primeiro, o diagnóstico. Eu não sei se você, ao ler a Bíblia, ao ler esse texto, eu tenho certeza que você já leu, pelo menos algumas vezes, já fez essa pergunta: por que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Laodiceia? Morno, quente, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Você já parou para perguntar por quê? Você acha que é por acaso? É claro que não. Jesus foi, é e será sempre o maior comunicador de todos os tempos. Ele conhecia o texto e o contexto. Ele lia o texto e lia o povo. Ele conhecia a teologia e a geografia. Sabe por que ele usou frio, quente, morno? Porque você sabe que Laodiceia ficava e fica na região chamada do Vale do Rio Lico. Era a região mais fértil da Ásia. Ainda hoje é a região mais fértil da Turquia asiática. Ali naquele vale ficavam 3 cidades, 9 quilômetros distantes uma da outra. Era um triângulo, era uma região metropolitana. De um lado ficava Hierápolis, famosíssima pelas suas fontes de águas quentes, era Caldas Novas daquela região. Lá tem uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, de onde as águas brotam quentes, e vão descendo naquela montanha, formando piscinas naturais. Pessoas vinham e vêm até hoje ali tomar banhos quentes, terapêuticos, curativos. Do outro lado do rio Lico, ficava Colossos, famosa pelas suas fontes de águas frias e geladas, também terapêuticas. Entretanto, Laodiceia, que era a maior das 3 cidades, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que iam para lá, vinham das montanhas por meio de aquedutos, e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber e para uso terapêutico. Jesus pega esse gancho da geografia e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas assim, porque tu és morno como as águas que chegam em Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele usa a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor, era a cidade dos endinheirados. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, aquelas 3 cidades foram devastadas por um terremoto. Laodiceia foi a única que se reconstruiu sem precisar pedir dinheiro para o império. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: vocês se orgulham do dinheiro, do ouro que vocês têm, pois espiritualmente vocês estão pobres e miseráveis. Por que Jesus usou a figura das roupas brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Havia muitas fábricas de roupas. Ali havia a chamada lã negra, mundialmente conhecida. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, pois espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia muitas clínicas de tratamento de olhos. Havia um remédio lá chamado pó frígio, que era milagroso no tratamento das doenças oculares.
Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, pois espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me choca em Jesus? Não é o que ele vê, é o que ele não vê. Eu ilustro isso, eu explico isso para você. Prestem bem atenção nisso, irmãos. A igreja que só recebe censura de Jesus e nenhum elogio, não recebe de Jesus nenhuma denúncia de problemas doutrinários, teológicos. A igreja era ortodoxa, tudo certinho, não pregava heresia, não defendia heresia, não suportava falsos mestres, era uma igreja ortodoxa. Não há nenhuma censura de Jesus à doutrina da igreja. Tinha censura para a igreja de Pérgamo, tinha censura para a igreja de Tiatira, para essa igreja nenhuma censura. É possível uma igreja ser ortodoxa e estar provocando náuseas no Filho de Deus. Segundo lugar, leia as cartas, e não há nenhuma denúncia de Jesus a esta igreja que estava provocando náuseas nele, de qualquer problema moral. Tem problema moral em Pérgamo, tem problema moral em Tiatira, tem problema moral em Sardes. Na igreja de Laodiceia não tinha problema moral, não tinha escândalos, não tinha disciplina eclesiástica. Os crentes eram ortodoxos e éticos, mas estava provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de qualquer problema financeiro. Tinha problema financeiro em Esmirna, tinha problema financeiro em Filadélfia. Essa igreja é rica, essa igreja é próspera, mas ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Se dinheiro fosse sinônimo de espiritualidade, Laodiceia era campeã de espiritualidade. Leia as cartas. Quarto lugar, você não verá nenhuma denúncia de Jesus de perseguição à igreja. Tinha perseguição religiosa em Éfeso, tinha perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia está em paz, mas ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: se você e eu morássemos lá, naquele tempo, naquela região, sabe qual igreja nós iríamos desejar ardentemente sermos membros? Da igreja de Laodiceia. A igreja gozava de boa reputação interna, e ela gozava de boa reputação externa. Era a igreja perfeita. Ele olhava no espelho: estamos bem na fita. Aliás, estamos tão bem, mas tão bem, que não estamos precisando mais nada. E Jesus olha para essa mesma igreja e diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas a grande pergunta então é esta: o que levou Jesus a esse momento de desconforto com essa igreja? Porque náusea é pior do que dor. Só uma coisa, irmãos, Jesus viu nessa igreja, só uma coisa. Sabe o que foi? Falta de fervor espiritual. Nada machuca mais o coração de Jesus do que frieza no nosso coração, que mornidão no nosso coração. Porque sermos crentes apáticos, insossos, sem brilho, sem alegria, sem fervor, sem brilho nos olhos, sem coração aquecido. Irmãos, você anda por aí, pelo Brasil afora, é isso que você nota no rosto das pessoas, nos olhos das pessoas, no semblante das pessoas. As pessoas empolgam com tudo, menos com Jesus. Você pode ter o culto mais inspirativo na igreja, lá no pátio o pessoal vai perguntar qual foi o resultado do jogo, como é que ficou o Corinthians, como é que foi São Paulo. Coração não brilha, coração não palpita, coração não arde, coração não aquece com as coisas de Deus. Estamos vivendo um marasmo, irmãos. Qual foi a última vez que você percebeu na igreja convicção de pecado, choro pelo pecado? Qual foi a última vez que você viu alguém se quebrantando, se debulhando na presença de Deus? Qual foi a última vez? As pessoas estão aqui anestesiadas espiritualmente, sem fervor espiritual.
E nada fere, nada machuca tanto o coração de Jesus do que ver uma igreja apática, de ver uma igreja que é ortodoxa, uma igreja que é ética, uma igreja que é próspera, uma igreja que vive em paz, mas uma igreja que perdeu a alegria do primeiro amor, uma igreja que não vibra mais com as coisas de Deus. A pergunta é: qual é o diagnóstico que Jesus está fazendo do meu coração, do seu coração, do nosso coração nesta noite? Mas depois do diagnóstico vem um apelo. Veja comigo o que está escrito no verso 18. Jesus se aproxima da igreja, dizendo assim: aconselhe-te. E eu me impressiono com ele, porque ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o chefe da igreja, ele podia dar ordens, ele dá conselhos. E ele se apresenta à igreja como um mascate, como um vendedor ambulante. Aconselho-te que de mim compres. E ele tem um produto para vender, e o produto é vital, e o preço é de graça. Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Sabe o que Jesus está me ensinando aqui? Às vezes, irmãos, até diagnosticamos falta de fervor no nosso coração, mas nós vamos buscar fervor em fontes rotas. Olha para a igreja brasileira, irmãos, quanta gente buscando fervor em fontes rotas, em doutrinas falsas, em falsos mestres, em falsas doutrinas, em experiencialismos místicos perigosíssimos. E Jesus Cristo está dizendo para você e para mim o seguinte: você quer fervor no seu coração, você não tem que correr atrás das últimas novidades do mercado da fé, você tem que voltar para Jesus. Só Jesus pode aquecer o seu coração, só Jesus pode acender essa chama na sua alma, só Jesus pode inflamar a sua vida, só Jesus pode trazer você de volta ao primeiro amor. Quando aqueles caminhantes de Maús tiveram seus olhos abertos e reconheceram a Jesus, diz a Bíblia que o coração deles aqueceu. Que quando os olhos se abrem, o coração aquece. E quando os olhos se abrem e o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem e o coração aquece, os pés se apressam, então os nossos lábios se abrem para dizer que Jesus está vivo e Ele é a razão da nossa vida. Quando chega no verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer e uma ordem a dar, e a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E a ordem é: arrepende-te. Eu confesso, pastor Moisés, que eu fico até constrangido às vezes, de no aniversário de uma igreja, como nós estamos comemorando hoje, pregar uma mensagem tão contundente. Entretanto, é preciso fazer uma pergunta: por que Jesus está pegando tão pesado com a igreja de Laodiceia? Por que Ele está pegando tão pesado comigo? Por que Ele está pegando tão pesado com você? Por uma razão simples. O que Ele está dizendo é o seguinte: eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida, eu não abdico do direito que eu tenho de ter você totalmente para mim, eu não abro mão da sua vida. O que Jesus está dizendo para você e para mim é o seguinte: eu não fui para a cruz para gerar um crente apático, eu não ressuscitei dos mortos para gerar um crente morno, eu não derramei o Espírito Santo para produzir um crente sem brilho espiritual, sem vigor espiritual. E então a ordem dele é expressa e categórica: arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega o verso 20, docemente ele se apresenta de novo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Notem isso, irmãos, que Jesus me convide a cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear comigo é graça.
E a única maneira do meu, do seu, do nosso coração se aquecer é nos assentarmos à mesa com Jesus, é termos intimidade com Jesus. Qualquer outro fogo é fogo falso. Só Jesus pode aquecer o nosso coração. E Ele hoje convida você para sentar com Ele, para conhecer a intimidade dEle, para desfrutar da presença dEle, e então o seu coração vai aquecer outra vez. Pois bem, queridos, depois de fazer o diagnóstico e o apelo, agora ele vai fazer a promessa. E o verso 14 diz por que ele tem autoridade e competência para fazer promessa. Estas coisas diz o amém. Quando ele diz estas coisas diz o amém, ele está dizendo o seguinte: eu sou a última palavra de Deus para você. Se você não me escutar, não tem mais esperança para a sua vida. Essas coisas diz a palavra fiel e verdadeira. Sabe por quê? Porque o que ele fala, ele cumpre, e o que ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Essas coisas diz o princípio da criação de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o agente da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se ele do nada criou o universo, ele é poderoso para restaurar o fervor no seu coração. E a promessa é esta: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que é impressionante aqui? A transição que Jesus Cristo faz do verso 20 para o verso 21. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Sabe quem se assentará com ele publicamente no trono? Quem se assentou com ele intimamente à mesa. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos queridos, no ano 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas. Visitei igreja por igreja, cidade por cidade. E eu confesso para vocês que algumas vezes me emocionei bastante, porque essas 7 igrejas morreram. Todas elas morreram. Hoje só tem pedras, poeira, entulho, e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Aonde essas igrejas existiram no passado, hoje não temos nem sequer 1% de crentes. E a pergunta a fazer é essa: sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a Europa, irmãos, olha para a Europa, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, o movimento dos morávios, o movimento pietista, as missões modernas, os grandes reavivamentos. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Passei o ano passado pela Holanda, um país protestante, e a pessoa que nos acompanhava disse o seguinte: até 1960, a Holanda era um país cujos crentes frequentavam as igrejas. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas o povo não vai mais à igreja. Os templos estão vazios. A igreja da Holanda perdeu-se numa única geração. Vamos para a Escócia, o berço do presbiterianismo, a Edimburgo, e lá está a catedral, belíssima, com a sua torre empinada aos céus, ao lado da fortaleza. Sabe o que tem lá dentro do templo? Um bar. A igreja apostatou, a igreja morreu.
Fomos para a Inglaterra. A Inglaterra dos grandes reavivamentos. E hoje menos de 4% dos ingleses frequentam uma igreja evangélica na Inglaterra. Os templos estão sendo vendidos, transformados em mesquitas, em boates, em bares, em museus. Um pastor me disse com lágrimas nos olhos: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley e de George Whitefield. A Inglaterra não é mais o país de William Carey, William Wilberforce. A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, nem de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. E eu pergunto a vocês: sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olhem para a América do Norte, onde você tem muitas igrejas chamadas de dead churches, igrejas mortas, grandes templos vazios. As denominações históricas, que mandaram missionários para o mundo inteiro, morrendo, perdendo milhares de membros todos os anos. Seminários que formaram pastores, teólogos, missionários, tomados de assalto pelos liberais, estão produzindo morte e não vida. Sabem por que as igrejas estão morrendo na América do Norte, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil, irmãos, olha para o Brasil. E você vai ver que denominações históricas aqui no Brasil já se capitularam ao liberalismo teológico. Gente que entra num seminário para dar aula e não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, destilando o veneno da cátedra, formando pastores incrédulos, que dos púlpitos matam as igrejas. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão mega igrejas, templos hiperlotados, multidões e multidões, mas não tem evangelho mais. É um sincretismo semipagão, do sal grosso, do copo de água benzida em cima do rádio, da toalha suada, de propagandas de milagres que nunca aconteceram, onde não se prega mais sobre a salvação em Cristo, a centralidade do evangelho. E meus amados irmãos, prestem bem atenção nisso. Se a igreja evangélica brasileira não escutar o que o Espírito Santo diz a elas, as próximas gerações podem herdar uma igreja apóstata. Vocês se lembram, aquele povo que saiu do Egito? Aquela foi a primeira geração. Aquela geração morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto, a segunda geração, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Sabe qual a sensação que eu tenho, meus irmãos? É que os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. É que os nossos pais estão sendo ou foram mais crentes do que nós. É que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia de nós, os nossos netos podem herdar uma igreja apóstata. O brado de Deus esta noite é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de nós clamarmos, irmãos, para que Deus sopre sobre nós o seu Espírito. Remova as cinzas, acenda as brasas e acenda o fogo no nosso coração. Fogo que purifica, fogo que aquece, fogo que ilumina, fogo que alastra, para que as novas, futuras gerações possam ser crentes mais fiéis do que nós estamos sendo, mais cheios do Espírito Santo que nós estamos sendo, e possam receber de nós um legado da igreja